Tá? Hoje eu quero falar com você que ainda tem dúvida a respeito das constelações familiares. Você tem vontade de participar de uma constelação, mas tem um certo receio, um pouquinho de medo do que ela pode revelar? Meu nome é Elisângela Gudeliauskas, sou coach holística e facilitadora sistêmica. E esse nome, né, constelação familiar? Apesar de parecer algo esotérico, não tem nada a ver com religião. Esse método ele foi criado por Bert Helling, né, um alemão psicoterapeuta, professor que escreveu mais de 15 livros, né? E a constelação ela pode ser interpretada como uma terapia alternativa, né? É uma terapia que ela trata das forças inconscientes que regem as nossas decisões, influenciam nas nossas relações, emoções, e ela traz então do inconsciente para o consciente. Pois bem, você com certeza em algum momento da vida já deve ter tido a sensação de que algumas ações repetitivas até, né, acabam te impedindo de alcançar um sonho, alcançar uma meta, por exemplo, né? Ou já passou por vários relacionamentos que de alguma forma te prejudicaram. Ou até mesmo você tem uma empresa que tem tudo para dar certo, mas não sai do lugar. Ou passou por empregos que nunca te satisfazem, né? Tem pensamentos negativos, ou tem até problemas com certas pessoas que você não consegue resolver de maneira nenhuma. Eu já passei por várias situações dessa. E você? E na área financeira, então, né? Já teve aquela sensação de que o dinheiro não para na sua mão? Você não faz conta, mas recebe o pagamento hoje e amanhã já acabou tudo. Ou no trabalho, você, nossa, faz de tudo, mas não te dão valor. Situações corriqueiras até, né? Você sabia que todas essas pistas, elas podem estar relacionadas e interligadas com os teus familiares? Sim, principalmente com aqueles que chegaram antes de você. Muitas vezes, estes acontecimentos, né, eles podem estar relacionados às pessoas, aos nossos entes queridos que perderam muito no passado, né, por diversos motivos, né, pelas guerras, tomada de terras, destinos difíceis, cruéis, né, que geraram consequência, né, que é a escassez, né? E essa escassez, ela acaba te perseguindo, né? Em consideração ao próprio sistema, seu sistema familiar, você não consegue prosperar, né? Isso é inconsciente, né? Isso daí é uma situação bem complicada, né? Mas que pode ser vista no campo da constelação. E no relacionamento com os filhos, então, né? Isso é muito comum, né? Ver filhos revoltados, né? Impacientes, cobradores, autoritários, né? Filhos que parecem mais como pai ou mãe do que os próprios pais, não é mesmo? Então, nessa situação, você pode estar vivendo um emaranhamento no sistema familiar. Então, a constelação, ela entende que em um determinado tempo, né, em uma determinada fase da vida dessa criança, desse filho, um dos pais, por diversos motivos, né, teve que trabalhar fora e muitas vezes chega tarde em casa. Então, isso acabou gerando um certo distanciamento, né, com os próprios filhos. E a criança, ela não percebe, né, a situação, ela não entende o que está acontecendo.
e acaba olhando para isso com maus olhos, né? Com olhos de abandono mesmo. Mas isso tudo é inconsciente mesmo. Mas não fica preocupado, né? Se você passa por uma situação dessa, isso tem solução, né? E pode ser analisado durante uma constelação familiar. E eu não poderia deixar de comentar os relacionamentos com os pais, né? E um filho que não abre para a vida que tem, não se abre para os pais, né? Que não aceita os pais, não respeita da maneira como eles são, pelas condições que foram dadas, essa pessoa, ela tá assinando a própria carta de falência, né? Ela vai sofrer consequências no futuro que vai refletir, por exemplo, nos negócios, no dinheiro, né? Nos seus relacionamentos. E então, se você possui dificuldades de relacionamento com teus pais, e mesmo que eles não estejam presentes no momento, que já tenha falecido, mas quando você ouve falar no nome deles, você sente um aperto no peito, está na hora de olhar para isso. Dos pais, vem o mais belo dos presentes, que é a vida, né? O que é maior do que a própria vida? Então, incluir os pais no coração faz você aceitar a vida como ela é, não é? É a maior de todas as curas, né, que você pode vivenciar enquanto pessoa, né? Então, quando a pessoa consegue enxergar situações e associar informações que muitas vezes estão no campo do inconsciente, né, ela passa a ter ferramentas para lidar com o problema de uma forma mais assertiva, né? E colocando essa evolução é de dentro para fora mesmo, com mudanças significativas emocionais. Então, é bom lembrar que a constelação familiar, ela coloca luz, né, nesse emaranhado, né, de relações que constrói o que somos, né, e nos faz pensar sobre tudo o que acontece na nossa vida. Mas também, muito se engana, né, aquelas pessoas que acham que toda constelação vai ter um final feliz, como nós vemos nos filmes. Não é sempre assim que acontece, né? Há situações em que a constelação, ela não tem um final feliz. Porque nós queremos consertar as coisas, né? Para justamente ter um final feliz, nós forçamos as coisas. Então, tem situações em que a constelação, ela nos apresenta que temos que compreender aquela realidade, né? Que tem que compreender como as coisas são, que não tem outro jeito, né? Então, isso gera um movimento muito importante no nosso emocional. E Bert, ele nos mostra que a constelação, ela age com um profundo respeito a toda a história de vida, né? A toda a história que nós temos do nosso sistema familiar, sem julgamento sobre o que é certo, o que é errado, e ela apenas nos mostra a verdade e aquilo que precisa ser aceito, né? Precisa ser aceito e compreendido. Diante desse cenário, né, que acompanha muitas pessoas, a constelação veio para solucionar, né? Ela vem se destacando, né, ultimamente, ganhando espaços em diversas áreas, né? E resultando em soluções para as barreiras que insistem em permanecer em nossa vida. Então, se você sente que existe algo pelo qual você não está conseguindo lidar, né? Seja na área pessoal, profissional, vícios, relacionamentos, doenças ou qualquer outra situação,
A constelação, ela vai mostrar aquilo que você não está vendo, né? Então, com certeza, vai ser solucionado. E eu sempre digo que constelar é um ato de coragem mesmo, né? Porque nós não estamos preparados para olhar o campo, não estamos preparados, né, para ver o que está acontecendo, né? O que está causando isso em nossa vida. Mas eu garanto uma coisa para você. Se a constelação ela transformou a vida de muitas pessoas, com certeza irá transformar a sua também, né? Então, se tiver medo, abrace-o e traga junto para a constelação. O medo, ele também merece ser incluído, né? Então, vou terminando dizendo que as constelações, elas nos trazem uma forma diferente de ver a vida e de encarar nossos problemas, né? Nesse contexto, questiona-se também as relações, a relação que temos com nós mesmos, né? Nos autoconhecer. Então, também mostra a importância das relações humanas e, acima de tudo, a relevância das relações familiares para a formação do nosso eu, né? Por meio das constelações sistêmicas, nós podemos compreender o porquê de muitas coisas, né? Nós temos a compreensão daquilo que nos persegue há anos, né? Então, compreendemos as reais causas de nossos problemas, que muitas vezes está na frente dos nossos olhos, e resolvê-los através dessa compreensão que é a aceitação, acima de tudo. Então, em outro vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre como o relacionamento, né, com nossa mãe é predominante na nossa vida, né? Que acaba se refletindo na nossa vida profissional, né? E o que resulta no sucesso ou insucesso, no trabalho, né? Em tudo. Então, é isso, pessoal. Até mais. Obrigada por ficar comigo até o final do vídeo. Gratidão.